Nós teremos ainda outra palestra, né, que agradecemos também à Uniriter pela cessão do espaço, pela participação dos seus alunos. E para a próxima palestra nós convidamos o colega também especialista, professor Dr. Luiz Capraro, do Paraná. Por favor, Capraro. Vamos lá. Engenheiros, engenheiras, senhoras e senhores, bom dia. É sempre um prazer muito grande estarmos juntos da comunidade da engenharia civil para mais um CEBENC, o 23º CEBENC, promovido pela Associação Brasileira de Engenheiros Civis. Acabamos de ter a palavra sempre muito técnica, muito interessante, muito instrutiva do nosso colega engenheiro César Zanck-Dyer, né, o mago do concreto, sem dúvida alguma um grande especialista na área. E para dar continuidade às nossas atividades, convidamos agora para compor a mesa o engenheiro civil Aécio Lira. Engenheiro Aécio, por favor. Nosso atual palestrante, engenheiro civil Aécio Lira, é engenheiro civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em estruturas pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em estruturas pelo MSU, nos Estados Unidos da América, pós-doutor em estruturas pelo MIT, também nos Estados Unidos da América. Ex-vice-presidente acadêmico da Croton, atualmente é consultor executivo da Unicesumar. Engenheiro, a sua palestra terá uma duração de 50 minutos, em seguida teremos 10 minutos para perguntas. Com a palavra, então, nosso palestrante, o engenheiro Aécio Lira. Imagino que sim. Bom dia. Bom, antes de começar, primeiro os meus agradecimentos ao Dr. Ladaga, que me convidou aqui para conversar com esse público especial de profissionais, alunos, no tema certificação profissional. As duas falas que me antecederam foram extraordinariamente técnicas, exemplos de uma engenharia civil de altíssimo nível, mas a minha fala nesse resto de manhã é para trazer uma reflexão que eu espero que até sexta-feira a gente tenha refletido um pouco sobre o cenário da educação de engenharia no Brasil, que eu razoavelmente atravessei nesses 45 anos, como aluno que comecei em 1967, vocês veem ali que eu formei em 1971 na UFMG, eu tenho 69 anos, fiquei 30 anos no setor público, fui consultor da área de engenharia de estruturas, até pela minha formação. Eu, depois de graduado, como foi mencionado, eu fui para o Rio fazer mestrado, fui para os Estados Unidos fazer doutorado, fui para o MIT fazer pós-doutorado. 2014, recentemente, estive em Illinois como professor visitante. Então, eu diria que eu tenho 45 anos atravessando cenários, eu diria, de ótima engenharia
Mas eu vim aqui falar de outra coisa. Eu vim falar do lado que de fato demanda, em especial das entidades, da ABENC em especial, que tem uma liderança nacional e que pode, com certeza, refletir com a sua diretoria esta questão da certificação profissional. Então eu vou falar, na verdade, pegando a frase do Confúcio, vamos olhar para trás, vamos olhar para agora e vamos ver o que serão os nossos, eu não diria nem muitos anos, os próximos 5 anos serão absolutamente decisivos. E a engenharia civil tem um papel estratégico para dar um exemplo nacional para todas as outras engenharias, inclusive para as outras profissões. Eu disse que eu vivi 30 anos em setor público e tem 15 anos, desde o dia que eu aposentei na UFMG em 2000, eu estou há 17 anos no setor privado. 24 horas envolvido, eu ainda continuo como consultor, mas eu me dedico hoje 24 horas à questão da formação de engenharia, pelo lado do problema. E eu vou pontuar apenas parte deles. E não tem fórum melhor do que este congresso da ABENC, porque ele envolve alunos, professores, está sendo feito numa instituição exemplar, pelo lado de uma instituição privada, e é uma exceção. E fiquei muito satisfeito ontem ao ter conhecimento de um curso recente, novo, com nota 5. Esta não é a realidade do que eu vou aqui falar. E o tema, chamado de certificação profissional, depois desses meus 50 minutos, eu acho que a gente pelo menos coloca o cerne da questão. Mas antes de entrar especificamente na pauta, eu vou en passant colocar uma questão para que a gente contextualize qual é o problema da certificação. Que existem vários modelos. Eu vou apresentar alguns. E que tem que ser, inclusive, entendido as suas particularidades. Esse assunto eu tenho conversado muito com o professor, com o doutor Ladaga, como presidente. É uma preocupação que se discute hoje em todos os fóruns, alguns sem tomar nenhuma providência, mas nós estamos aqui para tomar providências, e a ABENC é a entidade, independente de outras, seja os CRES, seja os CONFEAS, seja o Ministério da Educação, sejam quem for. E eu cito en passant uma obra de um estádio, Mineirão, apenas para a gente, repito, contextualizar do que é que nós vamos, na verdade, discutir, que é o chamada certificação profissional, que tem que ter entendida, igual falar de restauração e reforma, a gente tem que entender a diferença entre restauração e reforma, entre o concreto de alta resistência e outro tipo de concreto. Vamos entender a questão da certificação. E eu trago muito rapidamente esta obra do Mineirão. É uma obra clássica para a Copa de 2014. Teve que ser feita uma reforma no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, cidade onde eu me formei. Como eu disse, eu fui da UFMG até 2000, fiquei lá 30 anos.
Mas essa é uma obra super importante, uma obra emblemática, histórica, como tem o Maracanã, como tem vários estádios, uma obra muito importante. Obra construída, projetada, calculada, acompanhada, mantida pela engenharia civil, essencialmente. Depois, quem quiser mais informações técnicas sobre o projeto, eu dou. A minha palestra não é técnica, eu só quero fazer a seguinte referência. Nesta obra nós tivemos que colocar 30 metros a mais numa estrutura existente, antiga, extraordinária, e tivemos que integrar a estrutura nova verde com a estrutura existente ali colorida, vários detalhes técnicos. Esta obra foi executada em 1965. E ela foi projetada pela equipe do Emílio Bongar, pela SEEBLA, Serviço de Engenharia Emílio Bongar, do Rio de Janeiro, pela própria experiência pregressa do Maracanã, com características, eu diria até, similares. E vejam que naquela época, ali a prova de carga. Acabaram a arquibancada, colocaram todos os funcionários, pularam, vibraram, falaram, ok, ficou ótimo, passou no teste. Eles tinham feito um teste num outro módulo inicial, deu problema, eles mudaram a estrutura. Ele ia ter 1,5 metro de altura numa viga de um balanço, fizeram, pularam, balançou demais, mudaram o projeto, passou para 4 metros de altura, é o que está aí. Esta obra foi feita, projetada, um ícone nacional, por um conjunto de engenheiros civis liderado pelo Emílio Bongar e equipe, sem nenhuma certificação profissional, sem nenhuma prova, sem nenhum exame, sem absolutamente nada, a não ser que ela foi projetada por pessoas, à época, certificadas na sua essência, pela sua origem, pela sua formação, pela sua escola. Então a certificação, ela tem os vários formatos. Esta não precisou do que nós vamos discutir. Todos eles eram sêniores, apesar de jovens. Na época de uma das melhores escolas de engenharia, a antiga Escola Nacional de Engenharia, quando eu estudei para os meus vestibulares em 1960 e pouco, a gente fazia as questões das provas da ENE, Escola Nacional de Engenharia. Quem ia fazer medicina fazia FNM, Faculdade Nacional de Medicina. Esta obra foi projetada por estas pessoas. Para a obra agora recente, nós tivemos que fazer túnel de vento para aquela expansão da obra antiga para a obra nova, mais 30 metros de balanço. Toda a parte aerodinâmica das construções foi feita aqui pela equipe do nosso ilustre Joaquim Blesma. Os estudos mais importantes de túnel de vento passam por Porto Alegre, as de hidráulica passam por Curitiba e muitas outras passam por muitos lugares. E o projeto, que hoje é o que está, resultado da obra da Copa, ela essencialmente foi feita por uma equipe, vamos chamar da nova geração, mas não tão nova. Eu sou da equipe, fui da equipe. Estou eu lá, consultor do projeto estrutural, cujo presidente chama-se Antônio Sérgio, meu colega de turma, especialista, muito experiente, dos talvez 5 melhores projetistas de concreto protendido do Brasil. Afonso Henrique é um engenheiro de larga experiência da Valorec Mannesmann, porque ela foi a fornecedora dos tubos. Euler, um dos grandes especialistas em estrutura metálica.
professor da PUC, mestre, e eu, parte da equipe. Eu já acompanhava o Mineirão há 20 anos, fazendo medições, sou especialista em análise dinâmica, monitorávamos o Mineirão, conhecíamos o Mineirão razoavelmente na palma da mão. E como eu disse, eu fiz uma trajetória que razoavelmente vai nos certificando, não no certificado profissional que nós vamos conversar, mas existe uma certa certificação, uma certa educação continuada no momento em que você forma, mesmo que de uma boa escola, tipo o FMG, que é uma das líderes, tipo a Federal do Rio Grande do Sul, tipo a PUC, tipo a Uniriter. Mas eu fui para o Rio fazer mestrado, fui para os Estados Unidos fazer doutorado, fui para o MIT fazer pós-doutorado, voltei para Illinois. Todos aqueles participantes ali, ninguém tem certificado nenhum tradicional, como nós vamos conversar aqui. E aí nós vamos entender o que é que foi o passado, o que é o presente e aonde que nós temos que ir por alguns aspectos que aqui eu vou pontuar. Pelo menos alguns aspectos. E a tese para eu encerrar esta minha introdução, e repito, o engenheiro Ladaga tem sido muito sensível a refletir esta questão em encontros no CONFEA, nos CREAS, nas associações, e vocês vão entender qual é o cerne, o que eu diria deste momento que eu considero histórico para a engenharia civil em especial. Todos esses que eu citei, seja o do Maracanã, do Mineirão primeiro, seja pelo Mineirão hoje, todas as pessoas que por lá atuaram e ainda atuam, são pessoas certificadas por uma referência de escola, por uma referência de trajetória, por senioridade. Dispensa-se certificação clássica. São todos certificados. Existe garantia de qualidade, garantia de resultado, experiência, trabalho em equipe, experiência nacional, experiência internacional. Só que isso foi durante 50 anos, quando nós tínhamos no Brasil praticamente só escolas muito boas. Nós tínhamos no Brasil praticamente profissionais que começavam como trainee, como eu fui, trabalhava numa equipe com alguém um pouco de experiente do meu time, eu era recém-formado, trabalhava numa equipe com alguém com 5 anos, 10 anos. Eu fiz carreira em empresa de consultoria, Companhia Brasileira de Projetos Industriais, no auge do projeto do Milagre Brasileiro. Participei de todos os projetos da área siderúrgica, todas as siderúrgicas praticamente. E nós éramos inseridos numa estrutura de exercício da engenharia civil automaticamente autocertificada. Os riscos eram menores, o volume era menor. Esta realidade, ela foi modificada extraordinariamente para o lado que torna o problema gravíssimo nos últimos 10 anos. Não tem 20 não, tem 10 anos. A situação da formação do engenheiro no Brasil modificou extraordinariamente para o lado ruim em 10 anos, e vamos agora nos preparar para o que vem nos próximos 5. Não podemos nem esperar mais 10. Eu estou dando um testemunho pessoal. Eu hoje me considero num movimento ao lado do Ladaga, ao lado de vocês, e que a gente tem que juntar as mãos. E eu vi as palestras que me antecederam, são inspiradoras, são exemplos, mas o problema vem agora. Nós temos hoje no Brasil 1 milhão de alunos fazendo engenharia no presencial. Já passou direito, já passou administração,
Nós temos 1 milhão. Até há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu me aposentei, esse número era de 200 mil, 200 e poucos mil alunos. Multiplicou por 5, multiplicou por 6, da noite para o dia. Isso é presencial. Os cursos hoje estão encostando em 5 mil cursos. Essa estatística é de maio. Com certeza já passou de 5 mil. Isso é igual impostômetro. Toda hora muda. Vem em bloco. Cada canetada do Ministério de Educação vem mais 30, 40, 50 de uma tacada só, de uma portaria só. Já passou de 5 mil, com certeza. Eram 750 cursos. Estou falando tudo. Federal, particular, etc, etc. Só olhando aqui tempo. Correu um pouco. Agora eu vou acelerar. Civil. 30%, 40%. Esse é o dado importante. Se existe uma entidade, uma associação que vai fazer algo disruptivo, transformador, será a ABENC. Pelo número... Porque ela tem não só o número muito grande, mas ela impacta a sociedade de uma maneira muito forte. Pela construção civil, pela estrutura, pela geotecnia, pelo meio ambiente, pela aerohidráulica. Ela atravessa a infraestrutura nacional. As outras, elétrica, mecânica, elas têm uma relação muito ligada ao setor industrial, que tem uma série de autocontroles pelo próprio produto que naquilo atua. Então a engenharia civil, ela é emblemática. Ela é sociedade na veia. E ela tem que assumir a liderança nacional nesta questão da certificação. Esses dados eu vou deixar a palestra, vocês olham rapidamente. Mas olhem só, dos 4.500, 5.000 cursos, da ordem 1.000 é civil, 1.000 é produção. O resto é abaixo de 50%. Então as duas entidades, engenharia civil e engenharia de produção, irmanadas, mais da metade. E são elas que vão colocar as questões e vão botar os pingos nos is. Mas é pingo mesmo. Não é nada leve, não. Não é nada para dourar a pílula. E eu vou mostrar alguns exemplos. Esse slide eu considero o slide que é a digital da calamidade. É a catástrofe nacional. E eu dramatizo mesmo, porque tem que dramatizar mesmo. Eu de 2013, quando eu tomei uma decisão pessoal de me envolver no que eu hoje estou envolvido, que chama-se certificação, eu disse para minha esposa: continuo a viver com você pelos próximos 10 anos, não tenha dúvida. Eu tenho 45 anos de casado, mas eu vou me dedicar 10 anos à questão de colaborar no que seja necessário nos meus últimos 10 anos de contribuição de envolvimento com engenharia. 30 do setor público, 15 do setor privado. Eu diria que os 45, se eu fui ao sabor dos ventos. Os 10 anos agora, eu vou com um grupo de pessoas, tipo a ABENC, tipo Ladaga, tipo outros, arregaçar as mangas e partir para a solução do problema. Que não virão de quem deveria vir.
Por isso que nós estamos aqui. Vou passar rápido, vou só chegar no que eu quero mostrar, e aí eu acelero. Olhem a radiografia do que nós temos que daqui, pelo menos entender a moldura. Não precisamos nem entender o detalhe. Não vamos nem olhar para a Mona Lisa. Vamos olhar só para a moldura da Mona Lisa. E depois, com mais calma, vocês podem olhar com um pouco mais de calma. Eu vou deixar os slides. A realidade do Brasil, que não foi na época do Mineirão antigo, nem na época do Mineirão assim, ela é exatamente a seguinte, sem tirar nem pôr. E eu digo isso com legitimidade, porque eu estudo isso meticulosamente 24 horas por dia, em todos os fóruns, Confeia, CREA, ABENJ, Associação Brasileira de Engenharia, Ministério da Educação, em todos os órgãos. Todos sabiam ou sabem do problema, não tomam providência nenhuma. E o número é o seguinte, nós temos hoje no Brasil 1 milhão, e nos próximos 5 anos, escrevam, nos próximos 5 anos, este 1 milhão vai virar 2 milhões, porque o governo mudou o regulatório, já tinha mudado, já tinha incentivado, nós vamos ter um acelerar de cursos à distância, e nós estamos fazendo um movimento para trabalharmos num sistema de alta eficácia de aprendizado, para um sistema intermediário, mas o real é isso aí, vai para 2 milhões, os números estão ali, mas olhem ali na parte de baixo, 50% tem ENAD 1 e 2, ENAD 1 e 2 é um exame light, muito levinho, que o Ministério da Educação aplica, avalia o aluno quando forma, de 3 em 3 anos, a nota é praticamente do curso, o aluno, na verdade, não tem muita relação direta, o empregador não pede, a empresa não pede, isso não certifica, simplesmente é uma nota referencial, mas já nos mostra a gravidade. 50% tem ENAD 1 e 2. Metade, meus amigos. Eu estou falando que nós tivermos 2 milhões de alunos, nós vamos ter 1 milhão de aluno abaixo do que deveria ser. E 30%, que chama-se de ENAD 3, na verdade a grande maioria é 2.1, 2.09, às vezes 1.99, eles têm uma métrica que joga para cima, então o 3, na verdade, eu coloco tudo junto com 1 e 2, no sentido de dramatizar o quadro. 80% da formação da engenharia brasileira é abaixo da crítica, coloca em risco a sociedade, coloca em risco quem faz o próprio curso, porque não garante empregabilidade. A pessoa faz um esforço muito grande para fazer um curso numa faculdade que tem nota 1, toma empréstimo no FIES, no dia que forma, está longe de arrumar emprego, fica endividado, não paga, e o problema é o mais grave possível. Isso é 80% do Brasil. E caminha para 90%, se providências não forem tomadas. Porque neste sistema, qual é a realidade? O que é bom, que é o 20%, olha quem que é o 20%, são as de sempre, são as federais, onde eu me formei, muitos de vocês, Curitiba, Rio Grande do Sul, são as públicas paulistas, a Poli, a Unicamp, são as PUCs do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, são as isoladas de sempre, IME, ITA, e agora o INSPER, nem formou, a gente já coloca lá como uma escola exemplar. Essas são as escolas que fizeram o Maracanã, são as escolas que fizeram o Mineirão, que são autocertificadas pelo prestígio, pela origem, pelo professor, pelo laboratório, pela metodologia, pelo nível do aluno. São alunos que disputaram vestibular pesado. Vocês já devem ter percebido o sotaque, eu não sou mineiro nem sou gaúcho, eu sou piauiense.
Saí em 1967 para fazer engenharia em Belo Horizonte. Teresina não tinha escola de engenharia. Mas nós, quando nascíamos, só tínhamos 2 escolhas. Tinham 4. Ser padre, que eu não gostei, nem coroinha fui. Ou então você escolhia ou fazer engenharia, ou fazer medicina, ou fazer carreira militar. Não existia outra, não existia direito, não existia nada. E eu logo optei por engenharia. Quando eu fiz engenharia, eu sonhava fazer engenharia, sonho até hoje com engenharia. Minhas netas até não encostam muito, porque eu só falo engenharia para elas. Tenho 3 netas. Essa não é a realidade nacional hoje das pessoas que escolhem fazer engenharia. É simplesmente um detalhe. É um diploma que alguém diz que vai servir para alguma coisa. É baratinho. Tem escolas vendendo certificado presencial a R$500. Os à distância, alguns vão jogar preço para baixo, vão fazer disputa de preço. Vocês vão ver um dado que eu vou mostrar para a Índia, a paixão que o indiano tem ainda hoje pela sobrevivência de fazer engenharia. Engenharia é sonho, engenharia não é brincadeira. Nem para estudar, nem para fazer, nem para exercer. Engenharia é algo muito sério. E o que é que ocorre no Brasil? As boas em verde, em tese, não tem nada a ver com o problema, não tinham até bem pouco tempo. Elas cuidam do dia a dia delas. O ITA está lá maravilhoso, o ITA está indo maravilhoso. Eu fui ao IME, conversei com o reitor do IME e disse, ele é um general. General, o problema não está no IME, o problema está fora do IME. E se o IME não sair da sua postura e ajudar o resto, eu diria que a importância é relativa. Porque o Brasil perde competitividade é pelo sistema, é pelo conjunto. Não é ter só um ITA ou só um IME. Isso ajuda, mas não resolve. O problema do Brasil é a massa de engenharia mal formada, mal posta. Nem orgulho de ser engenheiro civil tem. Primeiro esconde até onde formou, porque a escola não tem referência. Eu vivo isso o dia inteiro. Eu visito 3 a 4 escolas de engenharias ruins. E o problema, temos exceções. Claro, não são só as estrelas. Cito ali a Unirita, até pela fala de ontem, nota máxima, um curso jovem, numa instituição que sai da média dos grandes grupos. É o Grupo Laureate, tem universidades todas de prestígio, tem a Unifax, tem a Anhembi Morumbi, tem aqui. Esta não é a regra, é exceção. E o mais grave, esta é a essência da minha vinda aqui. Nós vamos dobrar em 5 anos o número de formandos em engenharia do Brasil. E quem vai dobrar, quem vai ofertar, quem vai vender a preço de banana, feira de final de semana, não vão ser as melhores, vão ser as piores. Claro, é uma operação fortemente financeira. Não existe nenhum compromisso a não ser aumentar o número de alunos, melhorar o retorno. Não tem controle, prezados. Tem coisa melhor, vaga à vontade, crédito razoavelmente à vontade, até foi agora estranho, mas logo, logo volta. E não tem controle. Ninguém mede, ninguém observa. Nós temos um sistema. Quando eu faço comparação para o sistema, e eu vi aqui os biomateriais, eu hoje sou ligado a uma faculdade de medicina, que aliás é a próxima bola da vez para deteriorar. Eu sempre digo que a engenharia nacional hoje não tem sistema imunológico.
sem sistema imunológico. Cresce, tornou-se um câncer pela péssima qualidade. É lamentável dizer isso, mas essa é a verdade. Não tem nada que segure, não tem quimioterapia, não tem radioterapia, não tem coisa nenhuma. Vai passar de 1 milhão, vai virar 2 milhões, e a pergunta é: quem vai medir esse processo? E aí em 10 minutos eu vou fazer um esforço de síntese, porque no meio deste cenário todo, isso é uma opinião muito pessoal, mas ela tem sido compartilhada desde colegas tipo Ladaga. Eu nos últimos 3 anos converso também razoavelmente com a Poli, com a USP, com a UFMG, com a UNB, com o IME, com o ITA, e eu de certa forma tenho provocado e digo: saiam da cadeira da USP, saiam da cadeira do IME, o problema não está aqui, o problema está fora daqui. O MEC não vai resolver, as escolas boas não vão resolver, eles têm outros problemas. Então existe hoje um movimento nacional pela busca de uma certificação. Isso é um movimento já existente, vou mostrar rapidamente nos Estados Unidos. Estive semana passada na Índia, e eu vou mostrar a realidade da Índia, para vocês entenderem que é daqui que vai sair o encaminhamento. Nós temos, prezados, que segurar esta barragem de calamidade na educação brasileira de engenharia, e a engenharia civil tem que dar o exemplo. Se ela der, a produção vem, a elétrica vem, a mecânica vem, o empregador olha, a sociedade bate palma. Esta é que é a verdade. E eu trouxe aqui, porque os exemplos são muitos. Vou trazer 2 exemplos, como o do Brasil, 3. Eu vou fazer um flash de reflexão. Quantos minutos eu tenho aí, prezado? 10. 10 está ótimo. Em 5 eu falaria. Eu trouxe como comparação 2 países junto ao nosso lado, para que a diretoria, liderada pelo engenheiro Ladaga, e eu estou totalmente à disposição, para que se faça imediatamente, para ontem, um encaminhamento estratégico, que eu vou exemplificar com 2, só para facilitar o entendimento. Não trouxe nem a comunidade europeia, que tem uma situação complexa, porque se alinha com o Tratado de Bolonha, é 3 anos, mais 2, é uma confusão danada, misturou muita coisa. Os mais cristalinos, inspiradores, é o pragmatismo dos Estados Unidos e o que eu acho que é o caminho, até porque eu tenho 10 anos de conversas com as engenharias da Índia, que ao invés de ter um ITA, tem 10 ITAs, que eu acho que é um dos exemplos. Mas antes de apresentar um resumo, eu quero só que vocês depois olhem com calma. Estados Unidos tem certificação, a Índia tem certificação, o Brasil, maravilha, não tem. É claro que aqui não precisaria ter, porque somos nós, tem que ter. Se nós formos esperar o MEC, jamais teremos. Não me interessa medir má qualidade no contexto. Não é nem que ele não queira, não consegue, não atravessa os canais de decisão. Os conselhos são poluídos pelos interesses que fique como está. Se depender de mim, já falei, nem que eu faça uma certificadora minha, eu vou criar uma certificação no Brasil. Não precisaria chegar a isso, claro, tem a ABENC, tem outras, mas nós temos que fazer alguma coisa, tem que ter controle. E olha o que é que os Estados Unidos faz.
E veja, eu mostro ali, porque eu não posso aprofundar, eu coloco ali uma série de particularidades, porque a questão da realidade da certificação nos Estados Unidos, vocês vão ver rapidamente, ela tem particularidades que a certificação tem um cenário diferente da Índia e diferente do Brasil. O Brasil nem tem. Tem cenário mais chocante, porque não tem nada. E não tem nada, não é porque é gratuito, não. É porque não havia interesse numa época, nem precisava, vamos dizer. Mostrei o exemplo aí. Primeiro, olha bem, nos Estados Unidos só tem instituição sem fins lucrativos. Existem poucas exceções. Na Índia, todas são sem fins lucrativos. A Índia, inclusive, é mais restritiva. Você só cria faculdade na Índia se você tiver, inclusive, o lote, o prédio, for seu, nem alugar pode para fazer faculdade. Olha que beleza. O Brasil, muito inspirado, pode fazer qualquer coisa. Pode ter pode ser fins, pode ser alugado, pode ser na esquina, pode ser debaixo d'água. Aqui pode. E o resultado é a qualidade. Estados Unidos, na sua essência, não tem escolas de engenharia com essa diversidade. Existem as escolas de prestígio, MIT, Stanford, Illinois, Purdue, Carnegie Mellon, Michigan. E as que não são essas, que não são as Ivy Leagues, elas são boas. Primeiro, elas são pagas, muito bem pagas. Então ninguém está jogando dinheiro fora para fazer curso de engenharia nos Estados Unidos. Primeiro já pede um empréstimo no banco, já forma devendo não sei quantos mil dólares e só olha empregabilidade. Escola ruim não passa nem na porta. A Índia, aí sim, aí é muita gente. Enquanto o Brasil tem 1 milhão de alunos, a Índia tem 6 milhões. Enquanto o Brasil forma 80 mil por ano, a Índia forma 1.200.000. A Índia hoje é o mercado mais competitivo. Como eu disse, estive em Bangalore. Conversei com a maior certificadora profissional, eu diria global. Eles certificam toda a busca de talentos num país de muita gente, cuja disputa é mérito, para a Google, a Amazon, a Apple, a Accenture, os bancos, as Deloitte, todas elas com 60% a 70% de engenheiros sendo contratados. Engenheiro civil hoje está em todos os setores. Engenheiro eletricista também. Os engenheiros estão aí para atuarem em todos os setores. Trabalham em seguradora, trabalham em banco, trabalham em companhia de seguro, trabalham em engenharia civil. São os mais preparados. É quem tem musculatura para correr atrás. Rapidamente, só 2 exemplos, que eu gostaria que fossem os referenciais para uma discussão mais oportuna no devido tempo. Estados Unidos rapidamente faz uma coisa há muitos anos, e quem faz lá é a Bank de lá. É a American Society of Civil Engineers. Ou seja, é a entidade dos engenheiros civis nos Estados Unidos que faz o dever de casa. Aliás, muito bem. Há muitos anos. Não depende de CREA, não depende de MEC, não depende de ninguém. Tem vários slides, eu vou mostrar só 1 ou 2, depois vocês olham os outros. O que é que eles fazem? Simples. Primeiro aí é o número de engenheiros. Lá tem mais elétrico e mecânico do que civil. Isso é apenas um detalhe. Eles têm 700 mil alunos, o Brasil tem 1 milhão. Mas é muita gente. Como é que eu passo aqui? Opa. A engenharia nos Estados Unidos faz simplesmente o seguinte, vejam bem. Fácil. Tem 2 certificados. Eles têm muitos outros, fala só os 2. Se nós tivermos os 2, pelo menos no contexto, nós vamos passar uma mensagem nacional seguinte:
a ABENC vai exigir qualidade para os formandos de engenharia do Brasil. Não quero saber se vem presencial, não quero saber se vem à distância, não quero saber se vem híbrido, não quero saber se é à noite, não quero saber se é da escola de prestígio, nós vamos certificar. E a ABENC americana faz simplesmente o seguinte: formou, tem uma prova, é o certificado chamado de trainee. Formou, a ABENC tem uma empresa que avalia para ela, uma entidade, uma terceirizada, ligada ao processo, vai lá e aplica uma prova. Passou, meu amigo? Ok, você pode entrar como trainee das empresas de engenharia. E depois, você vai buscar o chamado certificado, que é o chamado PE, o Professional Engineer, que em geral é feito 2 a 4 anos depois que você já tirou o seu de trainee. E o trainee tem que entrar numa equipe supervisionado por um PE. Cada estado tem a sua regra. Tem estado que é mais frouxo, que exige 2. Tem estado mais apertado, tipo Califórnia, exige 4. E aí que daí a 4 anos você tem que fazer uma prova. Essa prova é gerenciada pela ABENC, ministrada pela ABENC, arrecadada pela ABENC, fortemente divulgada pela ABENC, tem o seu avaliador, o treinamento para os próprios exames é feito pela ABENC, é uma mega operação que garante qualidade, representatividade, equilibra o sistema e diz para a sociedade: prepare-se. Não chega a ser nem exame de ordem, em tese. Se não tiver, não trabalha. Pode ser um bacharel em engenharia, vai fazer qualquer coisa, igual hoje tem no direito, não passa na OAB. Aqui eu vou correr rápido, não vou falar. Aqui tem uma série de particularidades. Cada estado tem o seu sistema. Califórnia é quem aperta mais, porque lá tem sismo. Nova York é super exigente. Cada estado você tem que fazer o seu exame. Mas quando chega e diz: eu passei no da Califórnia. Ok, não precisa fazer mais não. Eu passei no ruim, a Califórnia não, eu quero que você faça outro. Cada um é dono do seu nariz. Lá só tem 2 estados que têm prestígio: Califórnia e Nova York. E lá tem um conjunto de outros certificados complementares. Tem uns para a área de ambiente, tem outros para questão de gestão da construção. A construção civil lá é muito diferente da nossa, do seu ponto de vista tecnológico. Aí são vários outros. Aqui é o site, vocês vão ficar, em que eles fazem toda a estrutura na área de construção, geotecnia, estrutural, transporte, recursos, a parte hidráulica, meio ambiente. Aí vocês entrando nesse site, lá tem todos os dados. Tem até percentual, quem passa, quem não passa, quem prepara, quem não prepara, material didático. É prova o dia inteiro. Quem não tem competência não se estabelece. Não se pode deixar solto. É uma epidemia nacional. E para fechar, a minha beldade dos olhos, e vocês vão entender por quê. Porque a Índia, para mim, é que é o referencial. É o formalismo da ABENC americana, ou seja, uma discussão para a ABENC referenciar com a diretoria de vocês. Fazer uma prova quando formar, fazer uma prova daí a 4 anos, depois fazer, quem sabe, a 10 anos. Esse é o formalismo do ESC, da American Society. São abertos. Mas o processo melhor, inclusive estratégico, e eu vou mostrar rapidamente, é o da Índia, e vocês vão entender por quê. E aí eu finalizo. Primeiro, a Índia tem 6 milhões. O mercado indiano só emprega 10% desse milhão. Então, meu amigo, 1 milhão que forma, eu só preciso dos 100 mil, e a pergunta é: como é que eu separo no meio de 1 milhão os 100 mil? Olhem que o ITA está ali, são 10 mil formados pelos ITAs, é 1% do 1 milhão por ano. Então a Índia, há 20 anos atrás, eu comecei a conversar com a Índia há 10 anos atrás,
Eu fui para a Índia, sentei lá com um dos caras do ITA, colega meu de época de MIT, e perguntei assim: meu amigo, como é que vocês fazem para selecionar essa bagunça toda? Foi, professor, simples. Quem vem do ITA aqui, beleza. Formei no ITA 1, ITA 2, ITA 7, ok, esse tem pedigree, esse tem... Mas o problema aqui, professor, não é o ITA. Primeiro, os ITAs da Índia são obrigados por lei a disponibilizar gratuitamente tudo o que ele faz de bom para todos do país. As federais aqui não têm nenhuma obrigação de compartilhar nada, nem prestar professor, nem prestar laboratório. Então, o que é que a indústria da engenharia indiana fez? 5 minutos. O que é que a indústria da engenharia fez indiana? Chamaram os RHs das empresas, quem contrata. Chamaram os ITAs, instituíram uma certificadora, que é a maior hoje, que eu estive com eles há 15 dias atrás, e disseram o seguinte: certificação, na medida em que a nota do aluno eu mando direto para a empresa do RH da empresa, ponto final, não tem CREA, não tem MEC, não tem nada. A empresa diz: vou chamar engenheiro para selecionar, estou tendo a lista aqui, abaixo de 70, não quero nem ver na sala de entrevista. Talento, talento, talento. Passou, passou. Só que eles fazem algo extraordinário. E isso diferencia do sistema americano, que de fato não precisa, porque lá é bem comportado. O que a Índia faz, e eu pessoalmente conheço o nosso aqui, pela seguinte razão ele se aplica melhor. A Índia faz, saia só um dado, 90% da engenharia da Índia não se emprega. A Inglaterra hoje é preocupada, a Inglaterra forma 12 mil, a Índia 1.200.000, então para cada um da Inglaterra tem 100 indianos na fila, disputando a vaga. E para finalizar, a Índia faz algo extraordinário. A certificação na Índia não é uma prova quando conclui o curso, e nem é uma prova 4 anos depois. A Índia desenvolveu um sofisticado sistema de certificação chamado certificado de empregabilidade, que embute no mesmo processo o que é absolutamente necessário na Índia, é necessário inclusive nos Estados Unidos, mas não usa, e o que pode ser no Brasil. Eles fazem algo extraordinário. A realidade é, nós temos um conjunto muito grande de escolas com problema, alunos com problema, cuja culpa não é do professor, não é do aluno. Não vamos ficar botando culpa em educação básica, não vamos resolver nada. O grande problema são os donos das faculdades que não fazem os investimentos necessários. É a mantenedora. Então, olha o que é que a Índia faz. Ela entra com o sistema de certificação no primeiro dia daquela faculdade que queira se certificar. Existe o certificado da faculdade e do aluno ao final. Mas o modelo indiano é, ele entra na faculdade no primeiro dia e mede. E define as lacunas em relação ao padrão que a empresa da engenharia civil, ou da elétrica, ou da mecânica, precisa daquele camarada. E eu vou fazendo isso ano a ano. E durante 4 anos lá, todo o sistema de implementação da certificação, que eles chamam certificado de empregabilidade, porque o aluno está ligado ao empregador. Então lá na Índia, quando tem o Job Fair, aqueles encontros em que as empresas vão aqui, vêm aqui na Unirita, vai na Federal, eles chegam lá e dizem: desse auditório eu já sei com quem eu quero conversar, porque tem 4 anos que eu monitoro o Zé e a Maria. Eu tenho a performance dele, que ele começou ruim e ele melhorou. Então é um sistema inclusivo, porque ele é feito para o aluno, para melhorar o aluno, para colocar à disposição dele, não é punitivo. E ele então acompanha esse processo. E aí, lógico, quando forma, aquela última prova,
conveniente negociada com a ABENC, se for civil, vai o resultado para a ABENC. E continuando por mais 4 anos, no mesmo processo, porque você vai fazendo questões de competências básicas, de competências específicas, e você insere isso na faculdade, e a partir deste processo, você então corrige as distorções, garante empregabilidade e certifica o aluno quando ele forma, certifica 4 anos depois, e esse processo continua. Existem mais alguns slides. O último é uma ousadia da minha parte, mas apenas um sentimento preliminar. Depois vocês olham os outros slides, como é que eles testam tudo. Aí é como eles fazem, está vendo? Eles vão fazendo revisão. E no final eu apenas digo, eu sonharia, eu estou há 4 anos me dedicando a em algum momento discutir certificação. Precisávamos de 4 anos. Conheci Ladaga, conversei com as escolas de prestígio, conversei com a Poli, com a UFMG, com todas elas. Fui à Índia. E eu acho, gostaria de que isso prosseguisse. Não precisamos complicar. Não vamos nos envolver em muitas sofisticações. Sejamos simples, objetivos e atuemos como engenheiro. Vamos resolver o problema. E eu vejo que a ABENC poderia refletir com a sua diretoria, ter um modelo muito parecido com o modelo ESC, no sentido de exame na saída, exame 4 anos depois. Esse é um nível. Não depende de MEC, não depende de CRE, não depende de nada. Entrega os certificados para o empregador. E o aluno daquela faculdade usa o processo da Índia, que é trabalhar com a metodologia indiana, que, diga-se de passagem, pessoalmente, eu estou trazendo para o Brasil. Cheguei lá, fiquei 1 semana, chamei os executivos da empresa e digo, olha, vocês têm que ajudar o Brasil. Vocês são dos BRICS, não são? Não dizem por aí no contexto econômico? Então vamos tropicalizar a solução indiana, vamos passar para o português, vamos testar, vamos avaliar, vamos buscar as entidades que queiram fazer isso, vamos comparar com o modelo americano, mas vamos fazer algo, no máximo daqui a 2 anos, nós tínhamos que ter. E dizer para a sociedade, de que daqui para frente, quem formar engenharia civil, tem que ter a chancela da ABENC. Para o bem do aluno, para o bem da instituição, para o bem da competitividade nacional. Não é prova, é uma responsabilidade de atuar de uma maneira pragmática, porque o MEC não cuidará deste problema, o dono da faculdade não cuidará desse problema, porque ele disputa preço, e as federais não têm problema, o ITA não tem problema, nós temos problema. Eu, como engenheiro civil, tenho um problema, me incomoda. Eu ter pessoas fazendo engenharia civil, que eu olho nos olhos, não vejo brilho nenhum daquela pessoa, ela simplesmente acha, não vai para lugar nenhum. Então eu finalizo agradecendo essa extraordinária oportunidade. Eu estou à disposição da ABENC, como voluntário, para buscarmos uma solução, que começamos de um jeito, e como diz engenharia, problema não linear, é etapa por etapa, para a gente daí a 3 anos fazer uma revisão. Mas nós temos que dizer, a ABENC vai olhar quem forma engenharia civil nesse Brasil, e vai dizer para o empregador, este eu não recomendo, e eu assumo que eu não recomendo, porque eu olhei o acompanhamento e eu não endosso, ponto final. Essa é a minha reflexão que eu queria trazer. Certificação, primeiro, é mais do que obrigatório, é a tendência da busca de mérito na nossa realidade nacional, é um exemplo que as entidades, em especial a ABENC, podem dar para o Brasil, e dizer, MEC, continue fazendo os ENADs, é a sua vida,
com fé e creia, reflitam. A ABENC tomou esta reflexão. Juntemos as pessoas competentes. Eu vi aqui os que me antecederam, todos do mais alto nível. A Índia está à disposição com os melhores avaliadores. A ABENC americana, com certeza também. Eu só tenho para finalizar a última fala. Do jeito que está, não pode ficar. Eu vou ficar 10 anos. Eu, em tese, vou esperar mais 2 anos. Na tolerância que a gente tem que ter na vida. Eu esperei 8 anos para ter uma reunião com essa certificadora indiana. Eu os conheci em 2008. E falei, me esperem que o momento não é ainda um momento bom. E eu pessoalmente finalizo dizendo, vou esperar mais 2 anos na perspectiva de que algumas entidades, que eu espero a ABENC, que é mais ágil, liderança forte. Porque se dentro de 2 anos as entidades não criarem os seus certificados, eu vou me envolver num outro movimento de criar uma entidade sem fins lucrativos para criar um certificado. E eu vou chamar, antes tarde do que nunca, mas a engenharia civil vai ter um certificado. Eu vou assinar embaixo esse certificado. E eu digo, parto desta vida, mas eu vou deixar aqui uma contribuição. Avalie, certifique. Para o bem do aluno, para o bem do engenheiro civil, para o bem da sociedade. Muito obrigado. Parabéns, mexeu com o povo. Senhoras e senhores, o agradecimento da ABENC, estudante de engenharia no Brasil, do sonho de ser engenheiro, de ser engenheira. Trouxe-nos também uma visão muito clara do risco que está se expondo à sociedade brasileira com relação à má formação profissional que é iminente. E nos deixou, ao final, um compromisso, que a engenharia civil é quem terá que dar o exemplo para barrar o status quo na formação profissional. A ABENC agradece, engenheiro e professor Aécio Lima, as suas palavras, as suas duras mensagens e de compromisso que traz ao nosso Congresso. Evidentemente, o nosso tempo se esgotou. Eu acho que todo mundo aqui, aplaudindo em pé, mostrou a necessidade e a conveniência que tem com suas palavras. Eu quero deixar um aviso também de que aqueles que necessitam de confirmação de presença, existem listas de presença a serem assinadas à saída do nosso auditório à direita ou lá no balcão de credenciamento. Agradeço a todos. Professor, muito obrigado, sempre à sua disposição. Uma boa tarde, retornamos às 13 horas. Professor, por favor.